Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de ustedes. Vamos a estudiar. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las expresiones idiomáticas, refranes, proverbios. Entonces yo pregunto a usted, ¿sabe lo que es un refrán o un proverbio? Se não sabe, queda cá para saber com nós. Então vamos lá. Partindo aí, galera, de tempos remotos, aí antigamente, na Grécia Antiga, onde se tinha ali os filósofos, os pensadores, Sócrates, Platão, e todos esses nomes que vocês conhecem bem da filosofia, da sociologia. Esses pensadores, eles expressavam sua sabedoria através de frases curtas, são chamados provérbios, que são ensinamentos. Então, esses provérbios, que é uma maneira de você dizer ou trazer um ensinamento em poucas palavras, sem você fazer um discurso grande, você fala através de uma, duas, uma frase ali curta e traz ali um ensinamento. Então, isso se chama provérbio. A língua espanhola não ocorre diferente. Em muitos dos provérbios ou refranes, a gente fala refrane porque são frases curtas e provérbio porque traz um ensinamento. Eles são semelhantes à da língua portuguesa. Por exemplo, em boca fechada não entra mosca. Boca fechada não entra mosca é aquela pessoa que você deve mais ouvir do que falar, na verdade, Ou seja, aquele que pouco fala e mais escuta, não se mete em problemas. Então, essas pequenas frases que a gente utiliza dentro do nosso cotidiano, elas também são construídas dentro do contexto da língua espanhola, dos países que falam o espanhol. Então, slide na tela, como destaquei para vocês, aí cada povo, cada país tem um conhecimento acumulado e produzido por um determinado contexto, uma determinada sociedade. E esses conhecimentos, essas frases curtas, elas são chamadas de provérbio. São os provérbios populares, são as frases de ensinamentos. E aqui dentro dessa tirinha, nós exploramos aí essa dinâmica das expressões idiomáticas que também podem ser ou não serem provérbios. Por exemplo, há expressões que não necessariamente trazem o ensinamento, mas são variações linguísticas. E essas variações linguísticas também podem ser consideradas expressões idiomáticas. Por quê? Porque elas pertencem a um determinado contexto. Elas são de uso daquele determinado lugar. Por exemplo, as palavras que são ditas, os sotaques aqui do norte, o né, entre outros, são expressões idiomáticas nossas. Por quê? Porque são variações locais. Assim também há palavras dentro da língua espanhola. Por exemplo, aqui na tira, entre o México e a Espanha nós temos, estás como um tomate. Estás como um tomate você está com vergonha. Olha, está vermelha como um tomate. Quando você faz um elogio ou ali alguma coisa que deixa a pessoa ali com vergonha. Então você diz, estás como um tomate. Uma expressão idiomática. Não necessariamente é um ensinamento, tá bom? É uma expressão idiomática porque ela significa um determinado, ela traz um significado dentro de uma palavra que não é o seu significado. É o uso de uma figura de linguagem, é uma metáfora. Eu digo que a pessoa, ela é um tomate, está como um tomate, mas não é porque ela transformou-se em um tomate, mas é porque está com vergonha. Então, o uso da figura de linguagem dentro desse contexto, trazendo essa expressão idiomática aí, estás como um tomate. Aqui, por exemplo, dentro de uma variação geográfica, o México, quero tomar jugo de piña. Destaque aí para a palavra pinha. E a Argentina se disse, pinha? Então ela pergunta, pinha? Que é isso? Então ela não sabe o que é uma pinha. Aí a pessoa do México, ela faz a tradução. No caso, não a tradução, mas como é que a palavra pinha ela se usa
no mesmo significado de ananá. Ananá, que é o abacaxi. Então, pinha no México, ananá na Argentina, são o quê? São traduções da palavra abacaxi, tá bom? Aí, continuando, nós temos algumas expressões idiomáticas ou provérbios, né? E refranes. Camarão que se duerme, se lo lleva la corrente. Isso que a tradução literal é o camarão que dorme é levado pela correnteza. Ou seja, é um alerta, né, para não ficarmos parados, desatentos, não se acomodar. Então, ela traz esse ensinamento de a pessoa não se acomodar, não entrar na zona de conforto. Porque se você se mantém ali na zona de conforto, pode ser que outras pessoas, né, que estejam, por exemplo, numa determinada posição social que você, num determinado cargo que você ocupa. Então, se você dorme no ponto, ou você relaxa, ou você se acomoda, possa ser que outras pessoas, você vá a vê-las crescer, por exemplo. Tomamos exemplo, por exemplo, dentro do âmbito profissional. Você tem um determinado cargo, você se acomoda, as outras pessoas que têm o mesmo cargo que você estão estudando, estão se qualificando, né? Por exemplo, você é um operador de caixa, digamos um exemplo, que ganha um salário X, aí você vê outra pessoa estudando, se qualificando, sendo promovida, e de repente vira seu chefe. Ou seja, você dormiu no ponto, você não se qualificou também, você não procurou estar atualizado ou atualizada, e aí dormiu no ponto. Então essa expressão traz esse ensinamento. A continuação, aí nós temos em boca cerrada não entram moscas, que é a mesma tradução na boca fechada não entra mosca, é aquela que você não pode falar demais. Caso contrário, você pode estar se comprometendo ou se envolvendo em uma enrascada. A mal tempo, buena cara, quer dizer boa cara para o tempo, né? Ela traz esse ensinamento de você ser uma pessoa positiva, né? Mesmo diante da adversidade, dos conflitos, dos momentos ruins, você se manter ali firme e forte, né? Você, por exemplo, você teve um dia ruim, você teve situações ali que lhe deixaram triste, e aí você chega no outro dia na sala de aula, você desconta no seu colega, na sua colega de trabalho, ou no seu colega de classe, né, nos amigos, ou seja, você traz uma situação, né, que é uma situação ruim e desconta nos outros. Então, diante das adversidades, nós temos que nos mantermos firmes, né? Temos ali que ter uma postura respeitosa, não podemos descontar no colega aquilo que está acontecendo conosco, tá bom? Então, a mal tempo, buena cara. A continuação, aí tem a expressão ser um cara dura, traduzindo aqui para nós é um cara de pau, né? Aquele camarada que é meio sem noção, tá nem aí, tá bom? Aí temos comer com os olhos, o famoso comer com os olhos, né? Às vezes a pessoa, ela come com os olhos no sentido, por exemplo, você faz um prato ali com comida, né? Coloca bastante comida, mais do que você consegue comer. E aí, isso é chamado comer com os olhos, porque quando você vai comer, você acaba estragando, deixa metade, né? Porque comeu com os olhos. Então, na verdade, a gente não pode comer com os olhos. Tá bom? Temos que colocar num prato somente aquilo que a gente come. Então essa expressão é para trazer esse ensinamento. Evitar o desperdício. Meter o nariz em algo, meter o nariz em algo, meter o nariz naquilo que não é chamado. Às vezes você se coloca numa situação ali que você não tem nada a ver com aquilo, né? Ninguém lhe chamou, ninguém pediu opinião e você se mete. A meter o nariz em algo que não é chamado, tá bom? Então esse provérbio ele traz ensinamento de que você só deve se meter naquilo que lhe pedem a opinião, né? Principalmente diante de conflitos, tá bom? Aí temos a expressão no tener pelos na língua, ou seja, não ter papas na língua. Aquela pessoa que não tem filtro, né? Que ela fala o que pensa
e não importa ali quem esteja escutando, tá bom? Ela não está nem aí. Então, esse provérbio, justamente, ele faz a tradução das pessoas que não têm filtro. Aí, a continuação, né? Um refrão, porque essa questão entre refrão e provérbio, pessoal, é uma questão, ela é mais contextual, tá bom? Porque é muito utilizado como sinônimo, refrão e provérbio. Só que assim, se você for entrar na nomenclatura morfológica, a questão etimológica do surgimento da palavra, você vai ver que tem pequenas diferenças ali, mas que na verdade quando são usadas, elas são usadas no mesmo sentido. Todo provérbio é um refrão, mas nem todo refrão é um provérbio. O que eu quero dizer com isso? Que o refrão é uma frase popular, mas o provérbio ele é uma frase popular com ensinamento, tá bom? Diferente do refrão. Por exemplo, quando eu falei no tener palos em la língua, estou dizendo uma pessoa que é sem filtro. Mas qual é o ensinamento que ela traz disso aí? Nada, eu só fiz a tradução. Né? Na verdade, é um adjetivo, é uma metáfora que você utiliza para uma pessoa que não tem filtro. Mas qual é o ensinamento por trás? Nenhum, né? Na verdade, não houve ensinamento, tá bom? E aí, continuando, como eu falei, né, são utilizadas como contexto, dentro do mesmo contexto, tá bom? E aí eu tenho alguns exemplos, né, que também todo refrão, né, pode ser um provérbio ou não, tá bom? Refrão é a palavra mais ampla, é a frase popular. E o provérbio traz o ensinamento, mas dentro da prática são sinônimos. Mais vale tarde que nunca, ou seja, antes tarde do que nunca. É aquela questão de não desistir, a persistência. Você ter a resiliência para continuar. Às vezes você está há muito tempo estudando para algo, você tem um objetivo na vida, não aconteceu de imediato, mas você lutou tanto, não desistiu, que ela acabou acontecendo. Então, por isso que diz, antes tarde do que nunca. Né? Isso vale para muita coisa. Então, nunca é tarde para você conquistar os seus objetivos. Então, continue persistindo, continue tendo resiliência. A outra frase aqui, a caballo regalado não le mires el dente, quer dizer, cavalo dado não se olha os dentes. Ou seja, você não pode ser ingrato daquilo que você recebe com gratidão. Por exemplo, é muito comum ver nos amigos ocultos que tem na festa de Navidad, final de ano, né, as pessoas vão abrir presente, aí ela não consegue disfarçar, né, que não gostou. Aí ela olha assim, aí faz aquela cara de tristeza, ou que não gostou muito. Esse provérbio ele nos ensina que devemos ser gratos àquilo que as pessoas não dão de boa gratidão, de bom grato. Então, por isso que diz, o que é dado a gente não fica avaliando, quantificando ou qualificando, tá bom? Continuando aqui, não há mal que não por bien não venga, ou seja, não há mal que não venha para o bem. Às vezes, diante de um acontecimento, você acha que aquilo ali é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas na verdade aquilo ali é um pré-acontecimento e depois vem algo melhor. Na verdade, às vezes aquela situação gerou algo melhor na sua vida. Então esse é o ensinamento, não há mal que não venha para o bem. Às vezes você não está perdendo, está se livrando. Às vezes nem sempre a nossa vontade, né, ela é aquela que prevalece. Às vezes aí, né, acontece para nós algo bem melhor. Continuando. Quando las barbas de tu vecino ves cortar, por la tua a remorrar. Isso quer dizer o quê? Que se você vê uma situação de dificuldade que está chegando perto da sua casa, perto de você, que pode te atingir indiretamente ou diretamente, aí é o chamado colocar as barbas de molho, ou seja, prestar atenção, ficar atento, né, para que nós não venhamos a nos meter ou a nos colocar diante de uma situação de dificuldade por uma situação que nós não ficamos atentos, tá bom? Então é o famoso colocar as barbas de molho, prestar atenção. Continuando. El que mucho corre, pronto para. Isso aqui eu posso fazer analogia com aquela fábula bem conhecida da tartaruga e a lebre. Né? Que se você corre com muita pressa, rápido você cansa.
Então é aquela questão de você agir com mais paciência, diante de você ter menos ansiedade, ter calma, esperar. Porque se você vai com muita pressa, vai com muita sede ao pote, né? Então você, de repente, às vezes pode se frustrar, né? Pode ocorrer algo, como por exemplo na fábula aí da tartaruga e da lebre, perdão. A tartaruga acabou ganhando a corrida pela sua paciência e resiliência, e a lebre, pela sua rapidez, pela sua pressa, ela acabou perdendo, tá bom? Continuando. La união hace la fuerza, a união faz a força, né? Ou seja, as pessoas em conjunto trabalham melhor do que você sozinha. E aí é questão, né, de você saber trabalhar em equipe. Esse é o ensinamento. E por último aqui temos: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ou seja, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É um ensinamento daquilo que você tem que fazer, né? Aquilo que você, vou deixar para amanhã. Não, faça hoje, porque amanhã pode ser que não dê mais certo, que venha outras coisas. Então, aquilo que deve ser feito hoje, agora, tá bom? Continuando. Perdão. Aí outros provérbios, tá bom? Outros provérbios, né, que a gente também trabalhou aqui, de tal palo, por exemplo, de tal palo, tal astilha, que é cara de um focinho do outro, é aquele, né, o filho parece com o pai, fala tal palo, tal astilha, ou seja, o filho é a cara do pai. Aqui, por exemplo, haz el bien, no mires a quem, faça o bem sem olhar a quem, né, não podemos ajudar esperando algo em troca. Vamos ajudar porque ajudar é uma atribuição do ser humano, né, nós devemos fazer isso, porque nós nos sentimos bem conosco mesmo, e também é uma ação, né, de bondade, tá bom? Isso mostra a sua humanidade, você ajudando a outras pessoas. Devemos sempre ajudar, claro, quando podemos, né, dentro das nossas possibilidades. Mas vamos aqui às nossas atividades, tá bom? Questão de número 1. Que característica principal define a los refranes na cultura tradicional? Então, o que são os refranes? São expressões científicas com bases históricas? Não. Frases breves, sim, curtas, né? Populares e anônimas que transmitem sabedoria. Correto, pessoal. Eu não falei dessa questão do anônimo, perdão, mas podemos perceber, se voltarmos aqui nos refranes, ó, quem é o autor? Não tem, só tem a frase, tá vendo? Então, o autor é anônimo, essas frases ninguém sabe de onde vieram. Elas têm origem desconhecidas. Então é por isso que se diz que ela é anônima. Então, letra B está correta, tá bom? Questão de número 2. Qual é a seguinte afirmações sobre os refranes corretos? Ou seja, eu quero saber a resposta correta. Pode encontrar-se em distintas línguas com adaptações locais. Sim, né? Eu falei no início que existem várias línguas, vários idiomas na Espanha, nos países que falam espanhol, nos demais, aqui no Acre. Então, com certeza a letra A. Analisando as outras, são exclusivos? Não tem exclusividade. Ainda mais de texto religioso. São criados por instituição educativa moderna? Não. Transmite unicamente por escrito? Não, ao contrário, a maioria na fala. E só existe na cultura espanhola? Muito menos. É muito delimitadora. Aqui tem uma atividade dinâmica aqui, vamos abrir o link, tá bom? Vamos abrir o link. E aqui nós temos que colocar aí, né, relacionar aí os provérbios, tá bom? Então, por exemplo, nunca llueve, né? Nunca llueve. Que? Nunca llueve. Aqui nunca llueve. A gosto de todos. Aqui, tá, pessoal?
Ou seja, nunca chove a gosto de todos. Quando el río sueña, a água leva. Ou seja, se o rio sonha, a água leva. Isso quer dizer que se você só sonha e não coloca na prática, né, na ação, a água vem e leva. E nunca chove a gosto de todos, é que ninguém nunca agrada a todos. Ele que tem boca se equivoca, ou seja, aquele que só fala o que quer, né, escuta o que não quer. De tal palo ou tal astilha, ou seja, cara de um, focinho do outro. Mais vale prevenir que curar, ou seja, mais vale prevenir do que remediar, ou seja, é importante sempre prevermos as coisas, né, que virão. A palavra necias, as palavras nécias, ouído sordo, ou seja, a palavra vazia, fazer ali que não estou escutando, entra por um lado, sai pelo outro. Al mal tiempo, buena cara, né, ou seja, ao mau tempo, boa cara. Mais vale pájaros, um pájaro em mano que 100 volando, ou seja, mais vale um pássaro na mão do que 100 voando. E em boca cerrada não entra moscas. Se você marcou assim, ó, você acertou. Para você que não acertou, você pode começar o exercício de novo aí através do link e tentar de novo, tá? O importante é tentar. Aí, galera, eu também deixei uma atividade 3 no link, tá bom? Nosso vídeo já está ficando longo, então nós vamos resolver, mas o link está aí na plataforma e você pode tentar. Também é uma gamificação, é um jogo onde você tem que relacionar aí os conteúdos que foram abordados na aula de hoje. Resumindo aqui no nosso slide final, aquilo que foi trabalhado na aula de hoje. Nós trabalhamos o conceito central, o que é um refrão, o que é um provérbio, as reflexões, como se constrói dentro de um determinado contexto. Falamos da diversidade cultural, lembra que nós falamos que os provérbios existem em todas as línguas, em todos os locais, tem as expressões regionais, tem as contextuais, a de país, tá bom? E nós citamos vários aí, trouxemos vários exemplos, trabalhamos bastante, tivemos os nossos exercícios, né, de aprofundamento e também aqueles que vocês podem entrar no link e tentar resolver aí nos seus estudos. Então é isso, chegamos ao final de mais uma aula. Adiós!